Existem três formas principais aqui da gente fazer os conjuntos de dados, de informação. Então, conjunto de valores, que são os vetores, as matrizes e as listas. São três formas aí muito importantes para a gente armazenar os nossos dados ou informações, pode ser texto também. E a gente vai ver quais são as diferenças entre os vetores, as matrizes e as listas. Os vetores, vou começar pelos vetores. Os vetores, eles sempre vai ser um conjunto de dados da mesma classe. Então a gente viu aí que a classe pode ser numérica, pode ser de valores lógicos, né, como verdadeiro e falso, ou então pode ser caractere, que seria texto, palavras aí. Então o vetor, ele sempre vai ter uma classe única, vai ser sempre número, ou sempre texto, ou sempre valores lógicos. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês de um vetor de números inteiros. Vou chamar esse vetor de inteiros. E agora eu vou colocar o sinal de atribuição e vou colocar o C. Então o C ele vai marcar que vai começar ali os valores daquele vetor. É sempre C, abro parênteses e coloco os valores do vetor. Como é numérico, eu não preciso colocar aspas. Então eu coloco aqui 2, vou colocar 10, 5, 7, 300 e por aí vai. Poderia colocar aqui qualquer número que eu quisesse. E aí vou executar o código apertando Ctrl Enter. Beleza, atribuir aqui para o meu objeto inteiros aqueles valores ali. A gente pode verificar aqui, né, como a gente viu aí no último vídeo, que a classe desses números vai ser numérica. Beleza. Então, ainda falando aqui dos vetores, poderia ter um vetor de caractere, né, de texto. E aí eu vou usar o mesmo símbolo aqui para denotar um vetor, que é o C, e aí dentro do parênteses vou colocar os textos. Agora eu preciso colocar entre aspas, né, porque está vindo um texto ali pela frente. Então, palavra, livro, posso colocar aqui com espaço também, texto 1, por exemplo. Poderia colocar o 1 em numeral também, tá? Não tem problema eu colocar numeral aqui, só que aí vai considerar o numeral como um texto. Então, esse aqui é o meu vetor de texto. E aí, se eu colocar aqui a classe dele, né, do texto, vai aparecer aí como caractere. Beleza. E ele também poderia ser lógico. E aí, quando a gente vai escrever o lógico aqui no R, a gente não precisa colocar as aspas, porque ele já sabe que true é lógico e falso, né, e false também são valores lógicos. Então, tá aí mais um vetor de verdadeiro ou falso. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre as matrizes.